até os meus 25 anos de idade, período que eu nasci e me criei no Complexo Alemão da Favela da Grota, no Rio de Janeiro. E conto a minha chegada aqui em Uaíba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por quê? Uaíba é considerado terra improdutível. No próprio cenário significa terra ruim. E as pessoas costumam dizer que não floresce, que as pessoas aqui não prosperam, não evoluem. E eu sou uma prova viva que mesmo também num local, lá no Complexo Alemão, que as pessoas diziam que era um local improvável, aqui também, em Uaíba, considerado improvável, eu floresci nos dois lugares, porque lá eu comecei a faculdade de Direito, aqui eu concluí. E hoje sou advogada. E nos fala aí, essa palestra que você dá para as pessoas é falando sobre o quê? Eu ensino, passo para as pessoas as ferramentas que o Senhor me deu para poder transformar as dores da vida em combustível para vencer, Ana. Por quê? Eu passei por mais de 7 violências no corpo e na alma. Passei por rejeição paterna, preterição materna, passei por 2 estupros na infância, um aos 6, outro aos 9. Passei por um bullying físico que ocasionou na perda do dente da frente. Passei também por um espancamento, tive livramento de morte, racismo, subjugação. A única coisa que Deus me livrou, graças a Deus, foi do feminicídio, que dizendo assim, eu quero ela viva para poder glorificar o meu nome. Então, assim, tem muitas mulheres aprisionadas que ainda assim vivem sem falar, sem perdoar, sem perdoar. Porque, na realidade, o perdão é pra gente, é pra pessoa. Às vezes a pessoa, o agressor que já fez aquilo, não lembra, está vivendo a vida e continua aí fazendo outras vítimas, ou se também nem se lembra mais, está vivendo a vida dele. E a pessoa está ali aprisionada sem avançar. Então eu ajudo, estendo a mão para essas mulheres, não só mulheres, mas também outras pessoas, porque tem meninos também que sofrem coito. Tem pessoas também que sofrem esse tipo de violência, mesmo não sendo no público feminino. E também, Ana, eu tenho um outro livro que eu publiquei como coautora, que é o Mulheres Diamante, levando a sua mensagem para o mundo. Eu fui convidada por uma mulher chamada Zira Fancelli, dos Estados Unidos, que me chamou para fazer parte junto com outras mulheres. E agora vai vir mais 2 livros esse ano. Estou falando aqui em primeira mão, o Invictas Spirit e os Mulheres Protagonistas. Ou seja, eu estou indo já para o 2º e 3º livro como coautora, e aí vai fazer 4 livros. E nesse livro seu de superação, o que você conta mais, assim, que você fala dele assim com muito carinho? Olha, o livro todo eu falo com muito carinho, até porque, assim, eu fiz questão de colocar fotos de todos os momentos, são 15 capítulos, e no livro eu enfatizo fotos, enfatizo toda a fase, até porque eu sou bem detalhista. Só que, assim, eu enfatizo muito a transformação. Por quê, Ana? Eu vivi uma vida também de promiscuidade, no sentido, assim, de eu queria ferir os meus pais. Eu queria ferir os meus pais porque eu nunca recebi o eu te amo dos meus pais. Então, eu só focava as dores que eu passei. Eu não focava também que eles também sofreram, tiveram dificuldade, e eles me deram aquilo que eles tinham, o pouco que eles tinham. Tanto que, assim, o meu pai me registrou emocionalmente, mas ele me registrou. Eu morei dentro da casa dele até ele morrer, embora ele dizia que eu era filha do vento, que eu vim no mundo para cumprir missão, que ele não era meu pai, mas eu comia da comida que ele botava dentro de casa. Eu estava ali embaixo do teto dele. Então eu consigo observar que essa foi a forma dele de expressão de amor. Eu consigo enxergar isso. Eu consigo. Da mesma forma, minha mãe, por mais que ela preferia os filhos, o descimento alheio, fazia mais para os de fora do que para os filhos, eu também consigo enxergar o amor dela nos gestos, o amor dela na proteção, principalmente quando eu sofri o espancamento, ela foi igual uma leoa para me defender.
Depois, na minha caminhada, eu consegui 75% de bolsa. Né? Eu estudei numa fase sem cota para negros, quando eu fiz a faculdade de Direito. Eu consegui 75% de bolsa numa faculdade que não existe mais. Eu costumo dizer que o Senhor abriu essa faculdade para que eu pudesse estudar. Nos 25%, quem honrou é minha mãe, porque eu tive a faculdade, mas durante os 5 anos eu bati nas portas pedindo emprego, era costureira na época, uma profissão que dificilmente as pessoas ficam desempregadas, e eu não consegui emprego em lugar nenhum. E a minha mãe me ajudou nesse período. Eu vendia doces, mas assim, os doces não supria os 25%. E depois também, de 2011, eu me converti, eu não fui criada no Evangelho. Gente, eu não sou religiosa. A Denise está falando que é evangélica, mas eu não sou religiosa. Eu penso que cada um caminha na luz que tem. A gente está aqui, quem convence é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Mas, assim, a minha transformação maior veio com o Evangelho. Quando eu entendi o que significava fornicação, quando eu entendi o que significava a decisão do perdão, a decisão de amar, porque para mim, amor não é sentimento, é decisão, porque eu até rebato muitos psicólogos que falam assim, você só dá o que você recebeu. Eu não recebi o eu te amo, não recebi diretamente o amor. Eu tenho 2 filhos, e mesmo assim eu exalo amor para os meus filhos, eu busco exalar amor para o meu marido, para as pessoas que me procuram, mesmo sem ter recebido. Eu consegui transformar as dores em combustível para vencer, triunfar e para florescer. Então, assim, eu enfatizo muito essa questão, porque durante o período que houve a conversão da minha mãe comigo, que nós nos convertemos juntas depois de anos, nasci e me criei no espiritismo, no círculo esotérico, na Umbanda. Não estou aqui para criticar, cada um caminha na luz que tem, como eu falei, mas foi um período que houve um relacionamento com ela de 6, 7 anos que eu nunca tive a vida toda. Geramos perdão, ali passamos a nos amar, passamos a conviver melhor. Tudo que eu pude fazer pela minha mãe eu fiz. Minha mãe tinha um lugar na mesa, tinha um lugar no meu carro. Eu levei a minha mãe para todos os momentos. Não pude viver isso com meu pai, que ele morreu antes, mas mesmo assim eu gerei perdão para o meu pai. Meu pai, eu cuidei do meu pai até a morte, junto com os meus irmãos. E mesmo ele não me aceitando emocionalmente como filha, eu fiz a minha parte como filha. E é o que eu mostro é muito sobre isso. E também, Ana, a questão de, assim, às vezes as pessoas culpam muito os outros, falando assim, mas eu não estudei, eu não fiz isso, não fiz aquilo, por causa de onde eu nasci, por causa dos meus pais, por causa disso. Tem um período que eu posso dizer que a responsabilidade não é sua. Quando você está menor, quando você ainda não responde por si. Mas quando você passa a responder por você adquire autorresponsabilidade. E por mais que você não tenha, você pode buscar escrever uma nova história. E foi o que eu fiz. Eu decidi escrever uma nova história. Eu decidi mudar. Eu decidi mostrar para as pessoas uma nova Denise. Eu busquei com Deus em Deus mudar o meu nome de amante para esposa, porque eu também fui amante, concebi um filho dentro de um triângulo amoroso. Decidi mudar, escrever uma nova história. Assim, de costureira advogada, da favela para o mundo, onde na realidade eu acabei até ganhando ano passado uma indicação do Brazilian Times, dos Estados Unidos, de minha história. Minha foto consta lá no município de Boston, no certificado, meu papel está vindo para cá. Decidi mostrar da favela, você pode avançar. Eu me tornei escritora, palestrante de ativacional, generalista, porque eu consigo falar um pouco de vários assuntos, considerando a minha história de vida que eu passei. Denise, você acha que tudo isso que você viveu foi para incentivar outras mulheres? Eu acredito que tudo que eu passei, Ana, fez e faz parte de um processo. Tá? Eu creio que nós já nascemos com tudo escrito, que iremos passar. É claro que tem direito potestativo, livre-arbítrio, direito de escolha, mas viemos já com tudo que iremos passar. E com certeza isso tudo que eu passei
foi para que eu pudesse ajudar outras pessoas, para mostrar que existe cura, existe superação, existe ressignificação, e para que Deus pudesse me levar para um nível muito maior, assim como Jó. Jó está na história. Por quê? Porque ele viveu a dor praticamente perdeu tudo num único dia. Mas ele foi levado para um nível muito maior. Só que o nível muito maior que eu digo, Ana, que às vezes as pessoas confundem o sucesso com riqueza, confundem, mas você não é rica, você não é milionária. Mas eu olho para trás, Ana, e eu vejo da onde eu saí, aonde eu cheguei, o que eu me tornei, o que eu ainda vou alcançar e aonde eu cheguei, para que eu pudesse ajudar pessoas. Então, eu creio que tudo isso já estava escrito para que eu pudesse transbordar na vida de muitas pessoas. Tem mulheres, né? Eu fiz uma enquete, tem mulheres que perguntou, assim, o que faz você viver uma vida tão sofrida e fazer dela completamente diferente? O que moveu você fazer isso? Olha, Ana, para mim, porque até os meus 31 anos de idade, eu tinha um pensamento, tá? Eu entrei no curso de Direito motivada pela vingança, porque eu queria, na realidade, me vingar das piores violências que eu sofri, que foi os 2 estupros, com 6 e com 9. Então, eu queria ser delegado de polícia, eu queria, eu conheço a comunidade, eu frequentei várias favelas, eu quero matar, quero fazer, quero fazer. Só que, aos 32 anos de idade, quando entrou o Evangelho na minha vida, que eu passei, eu nunca tinha lido a Bíblia. Nunca tinha lido. A Bíblia ficava aberta na minha casa, no Salmo 91, como um amuleto, mas eu nunca parei para ler aquele livro. Eu comecei a me interessar por ele na faculdade, porque a gente estuda o Pentateuco, né, as leis de Moisés, mas eu me aprofundei e comecei a ler depois que eu me converti. E eu vi ali, eu estou falando da Bíblia, gente, como um livro de história, não estou falando como cristã, é o livro mais vendido do mundo. E eu vi ali que eu poderia ser uma pessoa diferente, que eu não precisava levar tudo a ferro e fogo. Então, assim, eu me permiti, porque eu penso que Deus é educado, ele só entra se for convidado. Então, eu permiti que ele agisse dentro de mim. Então, eu posso dizer que nessa fase que eu faço tudo por Jesus. Eu faço tudo para mostrar a força que eu tenho, a alegria que eu tenho, vem do Senhor. Isso não quer dizer que eu não tenho um dia mal. Isso não quer dizer que eu não choro. Isso não quer dizer que eu não sofro. Mas eu olho para o Senhor, eu olho para o alto que é Jesus e falo assim, não, eu vou continuar, eu vou persistir. Eu vou, porque eu posso, a minha força vem dele. Eu tenho a minha família que eu tenho que criar, meus filhos. Então, assim, eu busco em Deus essa alegria, eu busco em Deus essa força para continuar, mesmo nos dias maus. E fala aí pra gente aí, qual opinião que você dá sobre todas as violências que as mulheres sofrem? Dá aí uma receita para elas. Olha, Ana, eu digo que assim, o expor, porque eu só expus tudo que eu passei depois de 40 anos. Tanto que os meus pais morreram sem saber. Só quem soube disso foram uns tios meus que morreram agora há pouco tempo, mas eu guardei isso comigo. Até porque o nosso cérebro nos preserva durante um certo tempo, mas depois ele explode dentro de você. Então, assim, para mim, a receita que eu dou é você buscar ajuda. Você procurar ajuda, porque, assim, é inadmissível você ficar sofrendo uma violência doméstica, porque a violência doméstica muitas vezes não é só pelo marido, pelo companheiro, às vezes é pelo enteado, às vezes é também por uma pessoa que está dentro da sua casa que também responde e entra na lei também da violência doméstica. E assim, você não se calar, você buscar ajuda, buscar uma pessoa de confiança para que você possa te ajudar a caminhar nisso, porque o calado nesse aspecto não é bom, porque você não vai conseguir sair daquela ceia, sair daquela situação, se você não buscar ajuda. E toda ferida para ser tratada tem que ser exposta. Ana,
Essa não foi a pergunta, mas eu queria até falar uma coisa até relacionada a isso, com relação às mulheres. As mulheres, os homens, as pessoas. Por quê? Gente, as pessoas também, às vezes, Ana, criticam muito essa mulher que apanha no escala, essa mulher que às vezes vem, que às vezes uma pessoa enfim denuncia e às vezes chega ali o policial ali na porta e essa mulher às vezes vai contra dizendo que não foi aquilo, às vezes protegendo o cara. Gente, a questão de violência, ela vai muito mais além. Por que eu estou falando isso? Quando eu sofri o espancamento, o que passava na minha cabeça? Eu não tive uma referência paterna. E às vezes, a referência paterna, o fato de você se sentir aquela orfandade, isso às vezes também causa e faz você se calar e achar que às vezes num relacionamento abusivo que você merece aquilo. Como se fosse assim, poxa, o homem que me colocou no mundo, me abandonou, não cuidou de mim, então a pessoa que não me botou no mundo não vai cuidar de mim. Aí pensa muitas vezes como eu pensava, pelo menos ele me dá algum momento de carinho, numa relação sexual, no momento que ele me diz eu te amo, então eu vou ficar com ele, porque o cara que me colocou no mundo foi embora, me respeitou, me abandonou, esse pelo menos não tem alguns momentos felizes. Então assim, vai muito mais além do que a própria violência. Tem questões emocionais, questões que têm que ser tratadas também com profissionais de psicologia, psicanálise, ou às vezes até um próprio psiquiatra, que às vezes desencadeia transtorno pós-traumático, desencadeia o próprio borderline e outras questões também que vêm junto com isso. Então, o que eu falo? Eu falo isso para que todos nós descemos de uma mulher, independente de homem ou mulher, nascemos de uma mulher, para que não julgue. Eu falo isso direto, nós viemos de uma mulher, né? Não sei por que uma mulher critica tanto a outra, em vez de ajudar. Que nós temos que ser mulheres que ajudam a outras. Sim. Né? As pessoas têm mais sororidade. A pessoa se colocar no lugar do outro. Não importa, faça a sua parte como ser humano. Denuncie, ajuda, não critica. Sabe por causa de quê, Ana? Às vezes, como eu falei, vai muito mais além do que aquilo. Então, a gente tem que se unir, não criticar, não julgar, porque você não sabe por que a pessoa está naquilo. Às vezes, tem a questão da dependência econômica, aquela mulher que nunca trabalhou. Então, assim, vai muito mais além do que isso. Então, o que a gente tem que fazer é orar, quem ora, rezar, quem reza, estender a mão, auxiliar e estar ali disposto a ajudar, em vez de julgar. Ô, Denise, nós estamos chegando ao final do programa, né, Sintonia com Elas. Qual a mensagem que você deixe para nós mineiros, né, e para o mundo, né, porque o aplicativo, o mundo está nos ouvindo. Qual a mensagem que você deixa aqui para nós? Olha, Ana, primeiramente eu quero agradecer. Eu sou filha de uma mineira, em Capixaba. Minha mãe nasceu em Ponte Nova, minha mãe era mineira. Meu pai era de Mimoso do Sul. Eu tenho muito carinho pelos mineiros, porque eu digo que eu não sou carioca da gema, eu sou mistura. E eu deixo uma mensagem para o mundo, dizendo que, utilizando o próprio símbolo, que é o globo, eu estou até aqui com ele na mão, que é o globo, dizendo que o mundo não é limitado. O mundo não é limitado, independente de cor, de raça, de credo, de ideologia. Você pode alcançar. Você pode alcançar os projetos, os seus sonhos, independente se você vai por um caminho de flores, por um caminho de espinho. Basta você persistir. Persistir. Não é insistir. Porque persistir, você continua no foco, por mais que aquilo dê errado, você muda a estratégia, como eu mudei. Durante 3 anos eu fiz durante 3 provas eu tentei em direito penal para passar na prova da OAB. Eu desisti de fazer dentro da área do direito penal, mas eu não desisti de ser advogada. Mudei a estratégia, fiz direito empresarial e passei, e esse ano eu faço 15 anos com a minha carteira da OAB, uma favelada, mulher negra, inclusive que tem dificuldade ainda, trocando o L pelo R com plural, embora tenha dificuldade no falar, mas não no escrever. E sento na cadeira de advogado, estou inscrito, advogo em todo o Brasil. Então, assim, não desiste dos seus sonhos.
Se as coisas não deram certo, ainda porque a sua história não chegou ao fim. Saiba que ser humano nenhum é capaz de impedir você. A única pessoa que pode impedir você é você mesmo. Mas lembre, 50% é seu e 50% é do Senhor. É de Deus, independente do que você crê. Porque Deus é Deus até daquele que não crê nele. Então faça a sua parte, porque ele é educado. Só entra se for convidado. Ô Denise, eu agradeço sua participação aqui na Sintonia com Elas. Muito obrigada, viu? E até a próxima vez para a gente estar batendo outro papo bem gostoso aí. Né? Que se deixar por nossa conta, vai o programa inteiro, né? Vai o dia todo, verdade. né? Ana, eu quero te agradecer pela oportunidade, tá? Deixar um beijo, um abraço carinhoso, declarando sobre a sua vida tudo que deve do trono de Deus, em todas as áreas da sua vida, que possa abençoar você, Obrigada. a sua família, os que estão à sua volta e todos que você ama. E a rádio também, que possa prosperar, impactando também Amém. o mundo. Obrigada. Obrigada, viu? Até a próxima. Beijo. Deus. Chegamos ao fim da Sintonia com Elas. Até segunda-feira. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. E abaixe o nosso aplicativo. Segue